pelas finanças, eu procure um deles, Gustavo, que é o responsável, e se dispõe a ajudar, que é um custo do congresso, mínimo, mas é um custo. Mínimo para o congresso, para eles muito. Já venderam, já venderam hoje, lindo, uma feijoada, foi muito bom. E para ajudar o congresso, eles contam com a sua colaboração e uma lojinha do congresso, onde você compra camisa, compra caneco, compra souvenir do congresso desse ano. E ao comprar, você ajuda eles em tudo. Vai ser uma bênção mesmo. Vamos abençoar. Pai, obrigado, Senhor, por essa turma. Ó Deus, levante já hoje aqui, ó Deus, alguém para ajudá-los, Senhor. Pessoas ajudá-los financeiramente. Ó Pai, abençoa a programação, os preditores, os workshops, ó Deus, o louvor, a adoração. Ó Deus, todo momento de reflexão. E nós profetizamos, Senhor, que Tu vais dar a João e a sua equipe uma tal bênção de serenidade que eles vão ver de perto como Tu és maravilhoso. Assim nós abençoamos toda essa equipe em nome de Jesus, amém. Olha, gente, orgulhoso de vocês são nota 10, são impressionantes, vocês deixam a gente assim estupefatos, que vocês surpreendem e creiam, vai ser uma bênção nosso congresso, amém? Deus abençoe vocês, podem sentar. Obrigado a todos. Quem de vocês gosta de orar? Erga a mão. Sabe que há uma diferença entre gostar e orar. Eu não vou perguntar quem ora, eu sei que quem gosta, todo mundo. Então, toda segunda-feira, amanhã, aqui no Espaço Gospel da Praia, às 18h30, sob a liderança da pastora Liane Nepomuceno, nós temos um culto de oração, muito abençoado, com louvor e muita oração. Você vem participar amanhã, já às 18h30. E hoje, eu tive uma alegria grande, meu coração quase sai do peito de alegria. Sabe essa emoção que não tem como definir, que depois de 6 meses praticamente, nós abrimos pela manhã, às 9h, o tempo central para um primeiro culto pós-pandemia. Foi uma bênção muito grande. Eu lembrei de Patrícia, sempre está lá de manhã, de tantos irmãos que não perdem lá de manhã, aquele culto bem tradicional, bem bonito, não é? E o culto foi lindo. E foi uma bênção muito grande. Eu cheguei lá às 9 da manhã, assim, emocionado, quando abriu a igreja, e desde 18 de março que estava fechado. Agora eu quero dizer uma coisa a vocês, uma coisa boa. Fiquem em pé, Ana Cláudia. Das pastoras, quem está aqui, as outras eu vou só citar o nome. Nós montamos um plantão pastoral para esse período de pandemia. Então, cada dia, nós teremos um plantão, um pastor e pastora, para atender quem precisa. Porque quer conversar, quer desabafar, quer oração, quer libertação, quer uma direção de Deus. Então, olha, pastor Liane, Ana Cláudia, Viviane, pastor Kepler e pastor Ivancildo e eu estamos de plantão. Deus abençoe. E após o culto é só procurar e marcar, não é? Que será muito bem atendido. Deus abençoe, querida. Muito bem. O tema de hoje da mensagem, ele nasceu interessante. É como se fosse um filho, uma filha das minhas entranhas, pessoais e pastorais. Por que eu digo isso? Porque eu vou introduzir a mensagem a partir da minha própria dor e vou transmitir essa dor para o seu lenitivo, para o seu alívio. E eu dou o seguinte tema: vivendo e sobrevivendo no limite. Vou repetir: vivendo e sobrevivendo no limite. Com a minha imagem é de que em casa, no mundo ou aqui, alguns de nós, desde então, misturando a pandemia com outros problemas, tudo foi sendo potencializado nesses meses de meio confinamento, muito isolamento social, e a gente passou a viver no limite de muitas coisas. Irmãos adoecendo, irmãos morrendo, pessoas sendo internas,
A igreja por meses fechada, depois reabrindo. Aos poucos, a gente tentando esse novo normal. Mas, na verdade, eu fechei meus olhos e vi limites. Eu não sei se é porque quando eu fechei meus olhos eu vi a mim mesmo. Eu vi a minha própria dor. E na minha dor vi muitas outras dores. Vi a sua dor. Então nós vamos ler um texto. Depois eu vou fazer uma introdução à mensagem e vamos prosseguir. Por favor, abra a Bíblia. Na segunda carta aos Coríntios, carta de Paulo, capítulo 1, versículos de 3 a 7. A versão que nós usamos, por enquanto, é a NVI, que quer dizer Nova Versão Internacional. Mas quando você for comprar uma Bíblia, compre a versão, chama-se século 21, que é tida pelos estudiosos eruditos, desde o Dr. Shed, que já faleceu, a outros importantes no Brasil, como o Dr. Luiz Saião, como a melhor versão da Bíblia, à luz do entendimento do original dos textos sagrados. Mas estamos na NVI por enquanto. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Só isso já seria uma mensagem profunda. Que texto lindo. Que nos consola. Olha, agora entra no espírito da mensagem, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deixa um pouquinho um texto aí, veja bem. Estou apenas lendo. Deus é bendito. Deus é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus nos consola, mas não quer que nós sejamos unicamente alvos do seu consolo. Deus não lida com essa perspectiva da pessoa em si mesmada, que termina o mundo em si mesma. Nos consola para que consolemos, para que sejamos bênção para os outros. Isso é lindo, porque muitos, como eu e você, passam por tribulações, e às vezes maiores que as nossas. Vocês têm uma ideia, hoje eu recebi com alegria muito grande, com lágrimas nos olhos, que a gente fala quase todo dia, quando podia falar. Ontem eu falei com ele, uma notícia que eu preciso dar a vocês, que é tribulação. Hoje, o pastor Nery já está em casa. Tem que aplaudir o Senhor por isso, não é, gente? Tem que aplaudir o Senhor por isso. Eu sei que ele vai me ver, não sei se ele me vê agora, que está cansadinho ainda, mas vai me ver essa semana pelo YouTube. Quer dizer, pastor Nery sentiu o cheiro da morte. Passou dias entubado. Passou dias com a traqueostomia. E o nome não é desentubado, tem um nomezinho, doutor Alto, como é o nome certo? É destubar, olha só, eu sou leigo, destubar. Há um risco, muita gente morre nesse processo. No caso dele, veio uma equipe de Recife fazer esse processo, porque ele corria riscos. Risco de infecção, de outros danos, mas já está em casa. Mas há irmãos internos ainda. A gente, amiga minha que hoje morreu. Então a gente sofre, mas tem que ser, outros também passam por tribulações, talvez piores do que as nossas. Veja a sequência do texto. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, e nós somos atingidos pelas dores de Jesus, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. O mesmo Cristo que por nós sofreu, também nos faz sorrir, nos consola. Porque Ele morreu e ressuscitou. Esse é o ciclo de Jesus. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Por isso que eu vou contar um pouco da minha dor na mensagem de hoje. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Não tem razão Deus me consolar, não ser para que eu esteja isso a igreja e você aos seus a partir da sua casa, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Versículo 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participam
da nossa consolação. Isso é um texto de reciprocidade, de dores e de vitórias, de lágrimas e de conforto, de tribulação e de consolação mútua ou coletiva ou recíproca. Interessante isso, irmãos, o agir de Deus. Nós dizemos muito o pronome meu, pessoal meu, possessivo, na nossa relação com Deus. O meu Deus, o meu Cristo, o meu Senhor. Estamos certos, porque Ele é o nosso Deus. Mas toda vez que você pensar em Deus como sendo seu, também lembre que Ele não é só seu. Ele é Deus da igreja, é o Deus da sua casa, Deus dos seus filhos, Deus da sua família, Deus do seu povo. Então Ele é meu Deus e é o nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Pai nosso que estás nos céus. Então a bênção de Deus para mim, ela é também a bênção de Deus para todos e para outros. Deus não tem interesse em me abençoar e nele fique prejudicada. Deus não tem interesse em abençoar Alexandre e pela bênção de Alexandre a Ana Cláudia chorar. Deus vai abençoar o casal, Deus vai abençoar a igreja, Deus vai abençoar a família, Deus abençoa a todos nós como seu povo. Nosso consolo para o consolo de muitos. Então veja bem, eu vou falar sobre entender esses limites, no momento em que a gente vive limites e precisa da graça de Deus. Final do ano passado, esse ano, eu passei muitas lutas. Dessas tão intensas que não dá para explicar em palavras. Apenas o futuro vai dizer o quanto eu fui afetado por isso. No organismo, na psique, no sentido da vida. E eu não sei ainda as sequelas, em toda a minha vida, em que isso vai se manifestar. Mas eu sei que foram lutas intensas. E que literalmente, em tudo, eu fui profundamente afetado, abalado, em tudo. E diante das lutas, olha o que eu estou dizendo a você, eu decidi não ficar prostrado. Decidi não me sufocar na dor, nem me afogar nas lágrimas. Porque há pessoas que são assim, elas se sufocam sob a pressão da vida e se afogam quando choram nas suas próprias lágrimas. Então eu decidi lutar intensamente, foi uma decisão minha. Que opções eu tenho, Senhor? Só tinha essa, lutar. Para que Deus cumprisse em mim e através de mim os seus propósitos para a igreja. Eu não tinha outra opção. Senhor, Tu tens propósitos para mim, para a Tua igreja. Isso tens na minha vida, eis-me aqui. Então, Senhor, eu estou aqui para que cumpras em mim o Teu propósito. É assim que a gente tem que reagir na vida, em tudo que nós passamos. Onde você está ou estiver, Deus tem propósito para a sua vida. Não importa, não é só no ministério, é no trabalho, é na família, é entre amigos, é no seu trabalho espiritual. E quando você é afetado, você tem que se posicionar assim, Senhor, Tu tens um propósito com a minha vida aqui. O que vou fazer? Não sei, esperar para que cumpras em mim e através de mim os Teus propósitos. E por conta disso, irmãos, eu estou aqui. E Deus então me deu um ultimato. Ultimato é uma palavra final. Esse foi o ultimato de Deus. Viva o essencial para você e o seu ministério. Quando Deus me deu essa palavra, sabendo em Deus que tudo em mim foi afetado, eu abracei para mim num silêncio profundo. Eu só dividia com Neide esse silêncio, em forma de próprio silêncio. Ela sabia que eu estava sofrendo. Ela sabe que eu calado estou sofrendo. Que meu silêncio é uma forma de chorar. Ela sabe disso. Que minha ausência da mesa e do ritmo da casa são passos de quem está sofrendo. Mas eu tinha que dividir com ela isso, nem que fosse simbolicamente e também silenciosamente. Mas isso tinha que acontecer na minha vida. Porque todo o meu mundo interior foi afetado. Todo o meu mundo interior. Quando a gente sofre, eu e você, saiba, mesmo que a luta seja externa, nosso interior é afetado.
vêm os medos, as angústias, as ansiedades, as perplexidades, os temores, tudo vem. Então eu tomei uma posição diante de Deus, de tal forma que Deus me impactou, que sem que eu percebesse, a forma, os conteúdos das minhas pregações mudaram. Porque eu mudei a minha relação com Deus. Entenda isso. Eu decidi lutar, decidi mergulhar a fundo nos mistérios de Deus da sua palavra. Eu fiz para mim, sem saber que havia uma pandemia, uma espécie de protocolo de vida. Isso foi ainda em janeiro, em que eu iria orar nas madrugadas, eu queria mergulhar nessas águas do Senhor Deus, e que Ele tinha algo a me dizer e a fazer por mim. Não tive outra opção. E ontem à noite, quando acabou o culto de juventude, eu só mostrei a Neide, não mostro a vocês, porque ela não me autorizou. Ela, a pessoa, recebi uma imagem, uma mensagem de uma jovem aqui da nossa igreja, uma jovem já quase médica. Eu nem tenho muito contato com ela, nele tem mais contato. Ela diz assim: pastor Estevão, o senhor não tem ideia como a mensagem de hoje afetou a minha vida. Como a forma de o senhor pregar, que o senhor pregou, textos bíblicos, me causaram impacto. E sabe o que ela disse? E eu mostrando ele chorando. Eu não sei porquê, pastor, mas como eu lhe amo tanto. Como lhe amo. E só digo ao Senhor, o Senhor é uma bênção, obrigado por existir. Eu mostrei aquilo nele ontem, chorando. E tudo isso foi expressão de como literalmente eu fui afetado por Deus. E o meu mundo interior, e todo o sentido da minha vida. Vivi no limite, literalmente, no limite da vida e a morte, de ter um infarto e não sobreviver, de ter uma sobrecarga e não suportar, de ter uma aversão a tudo e a todos e ir embora, de ter um cansaço, uma fadiga ministerial e desistir. No limite eu vivi, e nesse limite eu também sobrevivi, que decidi lutar. Eu disse a mim, a Deus: Senhor, eu vou lutar, até descobrir o que Tu queres da minha vida no meio de tudo isso. Então escute, querido, todos nós na vida, temos um momento, que você tem que tomar uma decisão, porque eu vou ficar prostrado ou prostrada. Se é o limite da dor, do medo, da enfermidade, da aprovação de qualquer coisa, se você não reagir a esse limite, vai lhe consumir, vai lhe sugar as energias vitais e espirituais, e talvez isso leve você à prostração, isto é, ficar no chão, e você tem que reagir, tem que lutar. É nesse sentido que Deus foi me visitando, e quando eu começo a ter forças em Deus, no início do mês de março, minha mulher faria aniversário no dia assim como fez. Vimos no acampamento da juventude, eu super revigorado. No dia 18 de março, fechamos as portas. Foram 6 meses de muito sofrimento. Vocês imaginem tudo que eu passei, que eu não estou detalhando, depois que comecei também a passar com a igreja. Então o limite ficou muito pequeno. Tempo fechado, recursos pequenos, sem ver os irmãos, porque eu sou pastor de gente, eu não sou pastor de tecnologia, eu não sou pastor digital, eu gosto de gente, eu gosto de toque, eu gosto de falar, eu gosto de sorrisos, eu gosto de ver pessoas. Eu não sou pastor midiático, eu sou pastor de pessoas, eu amo gente. Comecei a sofrer pela igreja, por vocês, e gente morrendo, gente se internando, e meu limite pequeno, e a dor ainda em mim, relutando em insistir. Até que, com alguns pastores, conversando com o governador do estado, com o prefeito da cidade, a gente foi tendo reuniões, até pedir para reabrir os templos. Porque eu disse: Senhor, se vierem 20 pessoas, eu estou feliz, porque serão 20 formas da minha alma se aliviar desse isolamento.
Porque cada um tem, eu não critico ninguém, cada um tem seu estilo. Mas o meu estilo de pastorear é preciso ver pessoas. Eu não sei lidar com imagens. Eu nem gosto muito de imagens, eu gosto de ver o real. E o real está sempre diante dos nossos olhos, ainda que sejam por vidas humanas. Então eu queria que você entendesse outra vez esse texto. Vamos ler o texto outra vez, para mergulhar agora no texto. Porque a luta continua e eu estou lutando. Alguns de vocês, que eu estou feliz como vejo Hércules, estou feliz hoje. Júnior, muito feliz ver Júnior Gregório, tantos de vocês primeira vez, muitos. Mas entendam, desde que eu passei pelo que eu passei, coisa pessoal, desde que a igreja passou pelo que ela passou, coisa coletiva, desde isso, nunca desisti desse púlpito. E nunca fiquei um domingo em casa. E não tive medo de reagir. Não tive medo. Não tive medo. E tem um detalhe, de manhã e de noite, aos sábados, sempre, sabendo que o meu limite estava sendo estendido pela minha confiança no Deus, pela minha responsabilidade. Mas só Deus sabe como eu vinha, só Deus sabe o que se passava dentro de mim. Como só Deus sabe o que se passa ainda hoje em mim e em você. Porque há dores que são nossas, há lágrimas que são somente nossas. E há algum tipo de dor, algum tipo de lágrima que só quem sabe somos nós e Deus e mais ninguém. E mais ninguém. E nem fale, porque você vai se expor a quem não lhe conhece. Vai chorar para quem não merece as suas lágrimas. Deixa Deus saber, porque deixa Deus também consolar. Vamos pensar o texto agora outra vez, por favor, para a gente mergulhar na palavra. 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Agora, escute com outra visão. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de misericórdias. Acho isso lindo demais. É o Pai que todo dia, pela manhã, renova sobre mim, sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua vida, seus sonhos, suas fraquezas, suas dores. Ele renova as suas misericórdias. Ele não renova as punições, os castigos, as indiferenças, as cobranças. Não, escute, quando você amanhece, esse Deus, de forma decisiva sobre você, não importa quem você é, agora saiba, sobre você, Ele renova a sua misericórdia. Por isso Ele é Pai das misericórdias. E diz a Bíblia que a causa de não sermos consumidos é porque Ele faz isso sobre a nossa vida. Esse Deus de toda consolação, para dizer, não importa o que você esteja passando, escute, não importa que alguém não entenda o que você esteja passando. Não importa se você descobriu-se com uma doença incurável, aparentemente, ou contaminou-se com Covid, ou uma crise financeira muito grande, uma crise conjugal muito grande, uma crise espiritual enorme, não importa, seja qual for a sua dor, Deus é o Deus de toda consolação. E Jesus diz, felizes os que choram, não porque eu seja cínico, seja sádico ou masoquista, não, porque é feliz, porque eu tenho para quem chora consolação dos céus, serão consolados. E o texto diz assim, Ele nos consola em todas, nem em algumas das nossas tribulações. Temos nossos limites, mas em todas, quaisquer que sejam elas, Ele chega com consolo, para que, sendo consolado a gente, da parte de Deus, possamos também consolar os que estão passando por tribulações. Meu irmão, eu passei por isso. Minha irmã, eu fui curado com a caso de Adriana Aires. Ela pode dizer, eu passei por isso. Meu irmão, confia em Deus, eu sei o que é isso. Eu também chorei essa dor, eu passei por esse vale, eu passei por esse pranto. Eu lhe digo uma coisa a você, seja firme, porque Deus me consolou, por que não vai lhe consolar também? Então, escute uma coisa, é uma metáfora, mas você tem que entender essa metáfora. Todos nós somos marcas de Deus para carregar a dor dos outros também. Todos nós somos enfermeiros do Altíssimo para cuidar das feridas dos que sofrem. Somos de Deus anjos para emitir luz de esperança
para quem se vê no final da vida. Todos nós. Todos nós. Por quem passa por tribulações. Pois assim, os sofrimentos de Cristo, como transbordaram em nós, e também por meio de Cristo, nós transbordamos em consolação, Ele ressuscitou. Olha que coisa linda essa equação na Bíblia. Por favor, somos atribulados. É para o consolo e salvação de vocês. Então eu estou aqui com vocês, porque eu disse a minha história, porque eu estou aqui com vocês, firme, por Deus cheio de graça, de misericórdia, de verdade, por Deus cheio de unção, mergulhar na sua palavra, com sede dela, de proclamar ela, tudo isso, Deus me segurou para segurar vocês, Deus me consolou para consolar vocês, Deus me ungiu para abençoar vocês. Isso que Ele está dizendo. Como também Deus está lhe consolando, está lhe confortando, lhe abençoando, para você fazer isso para os outros. Não fique em casa só se deleitando, Deus é bom. Também seja bom para alguém em nome desse Deus. Vá, abençoe e faça. E a nossa esperança em relação a vocês está firme. Eu diria minha, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Muita gente na igreja chorou comigo. Muita gente na igreja sofreu comigo. Como recebi mensagens. Mas muito mais gente na igreja, através da minha vida, pela graça do Senhor Deus, está sendo abençoado com mensagens, porque assim é o mistério de Deus. Então escute, a vida cristã não é fácil. Nós não somos fruto de uma graça barata. A vida cristã, sabe, tem que ser enfrentada com muita luta, muito empenho. A vida cristã não é uma sala VIP, onde você recebe café quentinho, revista do dia e coisa de graça. A vida cristã é uma sala de abalos, de tribulações, às vezes de limites. Às vezes um amigo nosso, irmão nosso, descobre que está com câncer. E esse câncer já invadiu parte do corpo. Outro descobre que está com depressão. Nessa pandemia, muitos passaram por isso. Dizem, eu não sou crente. E quem disse que você tem vacina contra essas coisas? Muitos estão sofrendo de ansiedade. E são cristãos. De angústias. De irritabilidade explodindo por nada. Mas a vida cristã não é fácil. Jesus disse que apesar de sermos salvos pela graça, nós entramos no reino pela graça. Mas o reino é conseguido no dia a dia, nas lutas, nas renúncias, nas labutas, nos empenhos diários. Você entra pela graça, no reino. Mas não é de graça que você vive no reino. Todo dia eu tenho que renunciar a pedaços de mim, parte de mim, tenho que sacrificar-me em holocaustos para Deus. Todo dia. Tenho que abrir mão de alguma coisa, tenho que orar um pouco mais. Escute, eu e você. Se você não entender isso, que todo dia a gente paga um preço para estar no reino, para viver o reino, para ganhar o reino, para conquistar o reino. Jesus disse que ele é conquistado com luta, todos os dias. Todo dia você tem que orar, que afirmar sua fé nessa palavra, nesse Deus, nesse Cristo, no Evangelho. Todo dia você tem que se cuidar, se policiar, para não pecar contra o Deus nem contra a palavra, para não se prostrar, não se desesperar, não perder o norte da vida todos os dias. Dias haverão que você não vai ver nada de resposta, vai ver a coisa se complicando, alguém adoeceu, você orou, a pessoa foi e piorou, você orou, ela se internou, você orou, ela foi sendo entubada, e você foi orando todos os dias. Todos os dias. Você contava com aquele não veio, com aquele não apareceu, para dizer que o reino é conquistado assim, na luta tremenda, todos os dias. Todos os dias. Eu luto batalhas diárias, todos os dias, sem falta. Jesus disse assim em Mateus 11, 12, olha que coisa linda ele disse. Desde os dias de João, até agora, João Batista, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força se apoderam dele. Aqui não é violência de sequestro.
Isso é uma referência às batalhas diárias, todos os dias. Todos os dias, desde João. Não é brincadeira. O diabo é nosso adversário. Todo dia alguém lhe tira a paz, alguém lhe acusa, alguém quer lhe derrubar, alguém lhe fere. Todo dia tem uma perseguição, tem uma novidade, tem uma surpresa. Todos os dias você tem que reagir e lutar contra isso. Mas o apóstolo Paulo, que eu já li aqui para vocês outras vezes esse texto, ele diz que esse desafio diário deve nos empolgar, porque na balança de Deus, nas gangorras dos céus, nos equilíbrios da vida, tudo acontece, mas não nos derruba. Tudo acontece, mas não nos desanima. Tudo acontece, mas não nos derrota. Nós somos filhos de uma promessa de vitória em todas as áreas da nossa vida. Escute isso. Sobre você, eu ergo minhas mãos para você entender. Sobre você, sua vida, seus sonhos, sua saúde, seu lar, seu trabalho, sua fé, suas finanças, seu futuro. Você acredite, você está debaixo de promessas de um Deus que não falha. E não vai falhar com você. Todos os dias. Por isso, não é um vento contrário que vai derrubar. Vai lhe ensinar a se proteger apenas. Não é uma batalha que você perdeu, que lhe derrotou. Você vai recuar apenas. Não há lágrima que vai lhe destruir. Você vai chorar apenas. Mas sabendo que o Senhor está cuidando do seu final. O seu limite é maior que você imagina. Nunca diga assim, não aguento mais. Diga assim, vou orar mais. O meu Deus vai ter de mim misericórdia. Antes de eu ler esse texto de Paulo, eu vou pedir que você, que experimentou isso na sua vida, o Deus que estende a corda para que não se quebre, estende as mãos para que você não caia, o Deus que ampara quando o sol está muito quente, esse é o Deus da sua vida. Aplaude esse Deus com fé e alegria, mas com muita fé mesmo, em nome de Jesus. E veja comigo agora, juntos, esse texto que para mim assim, é um dos meus hinos diários, 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Para mim é um dos hinos, toda semana eu leio esse texto. Olha o que diz. Mas temos em nós esse tesouro de barro, isso é, nós somos esse tesouro de barro, para mostrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Deixa um pouquinho esse versículo. Vocês não estão me vendo? Todo dia alguém, pastor, como está o senhor? Eu recebo mensagem do mundo inteiro, como é que você está? Estou bem. Você está bem mesmo? Estou bem. Pastor, saúde, eu estou bem. Eu tenho a bênção de dizer, eu estou bem. Esses 6 meses, não dei um espirro, não tive uma gripe, e por decisão minha, não tomei vacina. Não siga meu exemplo, só decisão minha. É uma questão minha pessoal, posição pessoal. Minha vacina é alimentação. Eu acredito no trabalho da minha esposa, acredito na nutrição que ela prescreve, eu acredito que nada substitui uma boa alimentação. Todos os dias. Não gripei, não caí, não espirrei, não tive febre, não esmoreci. Todos os dias. Esse tesouro em vaso de barro, sabe, vive ao que cede. Por quê? Porque provém de Deus o cuidado sobre a minha vida. Escute, você é igualmente um tesouro em vaso de barro. E Deus cuida da sua vida. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Não vem da gente, de Deus. É Ele. É a sua graça, a sua misericórdia. É Ele. Que excede. E você não entende, Senhor, que bênção, Senhor, que maravilha. Como é que pode? É Deus. Glória, dê glória a esse Deus. É algo bonito, maravilhoso. Provém de Deus. Agora olha a sequência. Mas todos, por todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Isso não é lindo, gente? Entenda, pressionado. Fecha essa loja, fecha essa empresa, deixa essa vida, para o teu ministério, fecha essa bodega, acaba com isso, uma pressão muito grande. Mas você não entende, apesar de tudo, você não desanima. Porque o Senhor é a sua força e sua alegria.
A gente fica perplexo. Como é que pode? Eu sou teu servo, tua serva, sou dizimista, sou levita, sou pregador, sou cantor, sou consagrado. Como é que pode isso? Mas ainda assim não me desespero, porque o Senhor é nossa esperança, nossa âncora, em tudo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Podem lhe acusar, podem lhe levantar injúrias contra você, mas escuta, se você tem verdade que lhe sustenta, tem uma fé que lhe firma, tem um Deus que lhe aprova, escute, não tem perigo, você nunca será abandonada por Deus. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Você tem que crer nisso, meu irmão, minha irmã, isso é uma verdade de Deus, não tem perigo. Somos abatidos, mas não destruídos. Porque eu fiquei muito abatido, de quase não sair de casa, mas ficaram pedaços de mim, que Deus reergueu. Você tem seus limites. Eu sei que você talvez tenha passado situações de ficar abatido. Tem gente aqui me ouvindo, que passou luta em casa esses tempos. Eu não vou dizer o nome, que estão aqui me ouvindo, estão aqui presentes para não aumentar a dor. Sabe o que é isso? Mas não foram destruídos, estão aqui. Estão aqui. É brincadeira um negócio desse. E versículo 10 para terminar. Trazemos sempre em nosso corpo. Por isso que é tesouro em vaso de barro. Eu estou aqui com vocês. Em nosso corpo. O morrer de Jesus. Para que a vida dele se manifeste também em nosso corpo. Eu digo aos irmãos o seguinte, eu sou muito sincero nisso, mas sincero mesmo. Eu tenho muito respeito a 3 grupos de irmãos que não podem vir à igreja ainda. E meu respeito radical para eles. Primeiro, os idosos, que entendem como idosos que não querem sair. Porque tem alguns idosos que estão aqui entre a gente. E eu chamo com mais de 70 anos, porque eu tenho 64, eu ainda me sinto adolescente. Não tem nada de idoso em mim. Nem pensar essa palavra dentro de mim. Idoso como? Não tem, eu estou na puberdade ainda, tem espinhas ainda. Ainda vou chegar, você nem imagina. Mas escuta, mas eu entendo. E quero que fiquem. Segundo, tem os irmãos de risco, porque tem problemas cardíacos, tem outras doenças, diabéticos, que não podem correr risco, devem ser prudentes ficar em casa. E tem irmãos que se resguardam, que têm um medo potencial, se sentem vulneráveis, e o medo atrai as coisas, porque o medo enfraquece a gente, e o medo, isso é uma visão quântica real da vida, cria ao redor da gente um clima negativo muito grande, e acaba atraindo as coisas. Se sai com medo do assalto, acaba sendo assaltado. Então a gente tem que respeitar, eles têm que ficar esperando o tempo de chegarem e ter segurança que devem vir. Agora, fora isso, por que não vir para o culto? Você vai para o supermercado, você vai para a feira, você vai para tanto canto, e às vezes mais que outra semana, que não tem nenhum cuidado de higiene. Igreja é uma vez por semana e você não vem? Por quê? Não tem sentido. Igual se a igreja fosse uma coisa descuidada, não. Nenhum lugar que eu falei, que a pessoa, tem gente que vai para banco, vai para a feira, vai para o supermercado, só não vem para a igreja. Só a igreja ele se reserva. Por que ela se reserva? E a igreja de todos é o que tem mais cuidado com você. Sempre falando bem que faz a alma. Mas é assim que a Bíblia diz. E a gente tem que partir para isso. Nós podemos aprender com o apóstolo Paulo que a vida tem 2 faces. Os problemas da vida. Entenda isso que eu vou dizer a você agora, para a gente entrar no outro nível da mensagem. E importa a gente entender essas 2 faces. Aquilo que está no palco da vida é aquele que se vê. E aquele que está nos bastidores da vida, aquele que não se vê. E mais importa entender, não é o que se vê, é o que se não vê. Que os bastidores é que determinam a nossa forma de pensar, de agir e de reagir dentro da vida. Não se limita apenas nas coisas que são visíveis, mas nas que são invisíveis que ninguém percebe.
Há uma guerra cósmica agora, lutando contra a gente. Chama-se guerra espiritual agora. Por isso alguns têm doenças, até malignas. Alguém tem provações intensas. Casamentos estão em risco. Empregos estão em risco. Saúdes estão em risco. Para muitos a fé está em risco. Mas essa guerra é silenciosa, ela é interior, ela é invisível. Porque eu tenho respeito por vocês, porque só Deus sabe o que se passa dentro de vocês. Eu não tenho como ver. Mas há uma guerra. Por trás de tudo que está acontecendo, existe coisa que acontece sem você perceber. Essa guerra que importa. Motivações, provações, interpretações e perguntas que temos que fazer. Há uma crise. O que Deus quer nos ensinar com essa crise? Há uma doença. Em mim esse mim é coletivo, não eu, Estevão. Eu estou saudável, mas há uma doença em algumas pessoas. Por que Deus permite isso? O que Ele quer me ensinar com isso? O que Ele quer me dizer por meio disso? E agora isso é invisível, isso é interno. Há uma tribulação? Por que Deus permite isso? Por quê? Estou perplexo, mas por que Deus permite? Porque nada acontece sem que eles tenham um propósito. Nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente vê. Mas o que importa não é o que você vê, é o invisível. E isso é entendido na nossa profunda e íntima relação com Deus. Por favor, veja 2 Coríntios 4:18, esse texto que eu coloquei para a gente pensar melhor. Assim, nós fixamos nosso olhar não naquele que se vê, mas que não se vê. Como é que eu fixo meu olhar naquele que eu não vejo? É um olhar espiritual, um olhar do discernimento, um olhar de joelhos. É ali com Deus. Senhor, me revela, Senhor, me fala, Senhor, me mostra, Senhor, por favor, eu preciso ver. Porque o que se vê é transitório, o que se não vê é que é eterno, é que dura. Então você pode me abraçar e ir embora do abraço, mas se você tiver no coração algo contra mim, você me abraçou, eu vi seu abraço, mas não vi o seu sentimento. Você vai embora com o sentimento? Você está aqui cantando, eu estou vendo, mas você tem um medo. Esse medo eu não vejo, mas você foi embora com esse medo. Você está com angústia, está com ansiedade, está com temor noturno, está sem dormir direito, está com síndrome de pânico, acorda assim, sobressaltado. Ninguém vê isso. Não tem nada não, está tudo bem, mas isso existe em você. Olha o que diz, a gente tem que olhar, não é para o que você está vendo, para o que ninguém vê. O que não vê é o que importa, está dentro da gente. Por isso temos que ter olhos espirituais. Senhor, por que passo por isso? Senhor, por que na minha casa? Senhor, por que na minha vida? Por que no meu ministério? Por que no meu consultório? Por que no meu casamento? Por que com meus filhos? Por que com meu neto? Por que, Senhor, comigo? Por que, Senhor? Que isso me abalou? Porque você pode ver, essa pandemia, ninguém fala em Deus. Onde você vai para governadores, não vou citar nomes, tudo é a ciência. Ninguém fala em Deus, mas certamente Deus quer que façamos perguntas. Senhor, o que quer mostrar ao mundo com tudo isso? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta. Hoje, essa semana, como toda semana, eu sou perguntado para entrar em lives, em televisão, sobre o mundo pós-pandemia. Hoje eu tenho uma visão muito pessimista. Sabe o que eu respondi a um jornal essa semana assim? Eu não creio em mundo pós-pandemia. Eu creio que na hora que descobrir a vacina, tudo não vai ser normal, vão até esquecer isso. Eu fui à praia com minha mulher ontem passear, caminhar na praia, questão de saúde, vou todo dia praticamente. Gente, eu fiquei escandalizado. Todo mundo na praia, sem máscara, bebendo, dançando, beijando na boca, dentro de barraco, tomando cerveja, jogando futebol. Quem está nem aí com a pandemia mais? Todo mundo. E nele estava de máscara, eu sem máscara, porque eu quero respirar o ar puro da praia. E nele esqueci de tirar, eu digo, nele, tira essa máscara, vamos parecer que está um passeio do hospital, estava morrendo e veio para a praia ver o sol pela última vez. Tirou. Mas gente, assim que o povo tiver a vacina, todo mundo vai voltar a pecar, viver do mesmo jeito. E ninguém vai pensar mais em Deus, só a gente. Só a gente. Pode ter certeza disso?
Eu queria que você fizesse uma pergunta. O que é que Deus quer lhe ensinar diante do que você está passando? O que está por trás da sua dor, da sua crise, dos seus temores? E isso é o que importa para virar o jogo da vida. Não é o que se vê, é o que não se vê. Eu acho lindo quando a gente lê 2 Coríntios 5, 7, o que Deus está fazendo. Veja que diz esse texto tão curtinho, porque a gente vive de fé. Pela fé, não pelo que nós vemos. Nós vemos, é pela fé. Então, pela fé, eu creio que Deus está comigo, Deus está com a igreja, Deus está com você, Deus está no controle da história, Deus vai mudar, Deus vai abençoar, Deus vai reverter. Pela fé, eu vejo um tempo melhor, eu vejo vidas melhores. Pela fé, eu vejo igrejas melhores, crentes melhores, mais bíblicos, mais santos, mais devotos a Deus, mais inspiradores. Pela fé, eu vejo isso. Porque eu só vejo máscara, mas eu vejo você atrás dessa máscara. E eu creio em Deus que tudo vai ser muito bom. Quando Jó passou pelas lutas que passou, Jó descobriu que tudo era maravilhoso. Ninguém aqui sofreu como Jó. Eu espero que não sofra como Jó. Jó é o modelo universal de sofrimento, de resiliência. E Jó diz no final do capítulo 42 que tudo que ele viu para ele eram coisas espetaculares. Porque quando Deus revela para você, você cresce e muito e não se dá conta do quanto cresceu. Veja Jó 42:3, como ele fala assim: tu perguntaste, que é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia. A gente fala muita besteira, muita tolice, disse muita coisa. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ah, Senhor, estou chateado, Senhor, estou chateado. Estou passando por isso, Senhor, meses que eu oro, isso não dá certo. Senhor, cadê minha fé? Cadê meu louvor? Cadê isso, Senhor? A gente vai buscar direitos espirituais, como se nós os tivéssemos. Deus é soberano sobre a nossa vida. Aí Deus nos coloca assim, em situações de isolamento, de pressão, de oração, de provação, de tribulação. Deus nos estreita lá e vai com a gente vai mergulhando nele, atribulado, mas não desanimado, perseguido, mas não desesperado, até que fim Deus dá um sinal. Agora chegou o tempo de eu lhe revelar. E você diz: Senhor, eu não sabia, eu disse tanta coisa, Senhor, blasfemei contra ti, contra a tua palavra, Senhor, mas agora eu vejo, Senhor, eu não podia saber, tu tinhas para mim coisas maravilhosas. E eu profetizo em nome de Jesus, que você vai ver, pós-pandemia e pós-crise que você está passando, você vai ver de Deus coisas maravilhosas, em nome de Jesus. Você nem sabia, mas estavam guardadas para você. E Daniel diz que Deus nos revela, diante das lutas, o oculto e o escondido. Gente, escute, você não tem ideia, eu me emociono para dizer isso. O que Deus está aguardando para lhe mostrar, não está no gibi. É coisa linda. Você vai ver, Senhor, era isso, e eu ia desistindo da tua igreja, do meu ministério, do meu pastorado, da minha célula, dos meus irmãos, do meu casamento. Senhor, eu desisti dos meus sonhos, Senhor, e tu tinhas isso para mim. Como é que eu ia fazer uma tolice dessa, Senhor? Olha Daniel 2, de 20 a 22, que coisa linda é a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Olha para a tela, por favor. Daniel 2, 20 e 22. Deixa eu projetar para a gente poder ler junto, porque o texto é meio grande. E disse: louvado seja o nome de Deus, para todo sempre. Olha só, a sabedoria, diga sabedoria, não, diga sabedoria e poder, pertence a quem? A Ele. Versículo, por favor, 21. Ele muda as épocas e as estações. Estava difícil, Ele está abrindo. Estava escuro, Ele está clareando. Estava chorando, Ele está colocando sorriso. Era doença, Ele está trazendo a cura. Era fechado, Ele está abrindo as cortinas. Ele muda o tempo e as estações. Ele é soberano. E Senhor, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Olha, saber discernir
É um dom que poucos têm, mas todos deviam buscar. Olha o versículo 22. Ele revela coisas profundas e ocultas. E conhece o que está nas trevas, porque nele habita a luz. Ah, se eu pudesse encarnar agora em mim um espírito profético do Velho Testamento, para forçar você a crer, eu teria uma barba grande, desengonçada, um cabelo grande, sem ser escovado, uma sandália rude, toda empoeirada, uma bengala de quem anda pelas poeiras, e chegava para você, na sua casa, com cara de profeta, aquele estereótipo de profeta, para dizer, Deus está dizendo a você, Ele tem coisas ocultas para lhe revelar. Espere ouvir a voz do Altíssimo. Mas, de barba bem feita, de blazer bem feita, e aqui para nós bonito, elegante, de sapato brilhando, sem poeira, que eu tomei banho de vir para cá. Num tempo do século XXI, eu digo a você, por favor, levante sua mão comigo. Deus está lhe dizendo, aguarde, porque o meu oculto vai ser revelado para a sua vida. Eu tenho bênção para você, aguarde em nome de Jesus. É isso que diz a sua palavra. Só por causa disso, Paulo diz, Romanos 8, 28, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Tudo. O seu limite é de Deus a oportunidade na sua vida. Aprenda a esticar o corpo. Não force as coisas. Estica o corpo e vai ficar de joelhos, pelo menos uma vez por dia. Se jogue na cama e clame por Deus. Amplie o limite do corpo. Diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu estou no meu limite. Porque em tudo Deus tem propósito. Ele vai revelar você, porque você passa o que está passando. Ele vai revelar você, porque permite que você passe. Mas Ele vai revelar você que Ele é Deus. É Pai de misericórdias. Você não vai cair, em nome de Jesus. Porque você é filho de um Deus de misericórdias. Ah, meus irmãos, eu tenho às vezes vontade, sabe, de entrar assim nas pessoas e acordá-las para dizer, as equações de Deus são fantásticas. Deus surpreende a gente na sua matemática espiritual. A gente fica como? Porque a gente quer só o bem-estar. A gente 2 mais 2 tem que ser 4, a alegria tem que ser alegria, dor não nos pertence. E tem um grupo de crente mal ensinado, mal doutrinado, mal elaborado, que só acha que porque ser crente é só bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Não, às vezes é luta, é luta, é luta, é luta. E é o mesmo Deus. Só gente infantil que pensa que a vida é um paraíso. Nós somos expulsos dele desde a queda dos nossos pais. A vida é suor, é tribulação, mas a vida é confiança radical no Deus da nossa provisão. Eu vou encerrar agora, mas eu queria que você abrisse comigo Romanos 5,3, por favor. Não só isso, porque eu tenho olhos espirituais, isso quer dizer, olhar espiritual. Isso não é matemática humana, nem psicologia humana, tem que ser totalmente espiritual. Nos gloriamos nas tribulações, isso aí imagine. Está difícil, está bem, graças a Deus. Aí você graças a Deus, perde o emprego, tudo bem, graças a Deus. E tua mulher está doente, graças a Deus, está interna, graças a Deus. E a luta, não é de forma cínica, é de forma confiante. Porque se eu estou passando tribulação, quer dizer que Deus está cuidando da minha vida, Deus tem propósito com aquilo. Deus está nisso. Sabendo que, se há tribulação, eu vou aprender a perseverar. Alguns de vocês, estou feliz, como já citei alguns, estão aqui pela primeira vez depois que a igreja reabriu. Isso é fruto da perseverança, você esperou o dia certo, parabéns. Tribulação ensina a gente a perseverar. A perseverança, por sua vez, o que é que produz? Versículo 4. Produz um caráter aprovado, firmeza. E uma vez que você tem um caráter aprovado, você tem esperança. E diz a Bíblia que a esperança não confunde, não decepciona, não traz confusão. Irmãos, eu tenho tanto tempo de pastor, que eu digo a você sem medo.
Todas as vezes que o tempo fecha na vida, todas as vezes que as cortinas fecham no palco da vida, todas as vezes que as pessoas vêm nos vendo da vida, é tempo de dizer assim: Deus, acende em mim a luz da esperança, porque a esperança não traz confusão. Eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus vai intervir, porque eu sei em quem tenho crido. Você tem que saber disso também na sua vida, na sua vida. Paulo vai dizer, e eu quero orar por isso, que nosso limite significa Deus começa a agir. Está difícil, Deus vai começar a agir. Paulo ia sofrer muito no texto que eu falei, ele passava muitas lutas com o povo de Corinto, e ele diz duas coisas que raramente se vê na Bíblia. Ele aceitou que estava debaixo de sentença de morte. Imagine, você está com Covid, vai internar, para você é sentença de morte. Nem falar nisso. Teve um irmão nosso que sofreu muito, que não queria ir para o hospital quando descobriu que estava com Covid. Não vou para o hospital, sem saber que não ir era a sua sentença de morte. E você viver com a sentença de morte, você está falido, você está perdido, você está acabado, você vai morrer, você não tem mais chance. É o limite. Daí para o desespero, não falta mais nada. Paulo viveu isso com o povo de Corinto, mas ele vai dar receita que quando a gente está assim, é que Deus começa a agir. Escute isso, o limite do homem é a oportunidade de Deus. Quando você não pode mais nada, Deus vem com tudo. Quando você não tem mais forças, Deus lhe toma pelos braços. Quando você só escuta não, Deus começa a dizer sim para você, porque Deus tem compromisso com a sua vida. Vamos encerrando lendo 2 Coríntios 1, de 8 a 9, é o texto inicial, a segunda parte. Irmãos, olha o que ele diz: nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, tribulações na Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Isso é o limite. O tema da mensagem de hoje. Foram além do que podíamos suportar. Talvez você esteja assim: Senhor, não aguento mais, Senhor, chegou ao meu limite, basta Deus. Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo estava certo que ia morrer. Ele assinou aí o atestado de óbito dele mesmo e dos que estavam com ele. Não é assim que a gente faz? Senhor, é o meu fim. Senhor, não tem mais jeito. Senhor, acabou. Meu limite. Agora a inversão. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Com o pastor Nery passou por isso. Eu ouvi de alguém que foi no hospital vê-lo. Pastor, o senhor gosta desse rapaz? Gosto. Então prepara a família dele. Ele não está com cara que vai resistir. Muito tempo entubado, muitas sequelas. Vai ser difícil. E começamos a agir, muitos irmãos, Neide, a família de Roberto, orando, fazendo isso, falava isso. Sentença de morte. Está com câncer, sentença de morte. Para alguns. Está com depressão, com síndrome de pânico, parece sentença de morte. Vai fechar o negócio, sentença de morte financeira? Que história é essa? Mas olha o que ele diz: para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Porque se Deus ressuscita mortos, por que não muda a nossa sentença? E às vezes Deus nos leva ao limite, Deus nos leva assim ao ponto último que parece sentença de morte, nossa morte, morte de tudo, não é só do corpo. Por uma razão, lembra que eu disse, o que está por trás, que não vê, importa mais do que se vê. Para dizer, pare de confiar em você, pare de achar que sabe tudo, porque é formado, porque é formada, porque tem dinheiro, porque ora, porque tem ministério. Para com isso. Deus nos levou a essa sentença para que Ele não confiasse em nós mesmos. Quem está dizendo isso é Paulo, não é um crente qualquer,
o apóstolo Paulo, para que somente nele confiássemos. E eu queria terminar com essa mensagem para você: ponha somente em Deus a sua radical confiança. Em Deus. Porque o Deus que foi capaz de tirar Lázaro do túmulo, tirar seu filho do túmulo, esse Deus porventura não pode reverter a sua sorte? Por que não aconteceu? Porque talvez você esteja ainda lutando, mas confiando em você. Por uma feliz coincidência, não tem nada a ver com a mensagem. Essa semana, porque eu vou preparando as coisas na semana, eu acho que na quarta, quinta-feira, eu estava assistindo uma luta de boxe, eu que nem gosto, apareceu na tela, mudando de canal. Lembrei do meu pai que gostava, a última luta do Mike Tyson, uma lenda do boxe americano, nos anos 90. E quando ele caiu no chão, foi a sua última luta, e foi uma vergonha, uma dor. Cheio de músculos, para os apóstolos, o mito Mike Tyson fez com que ele entrasse no ringue, confiando em si mesmo. Caiu, nocauteado. Toda pessoa que é crente, que vai para a guerra espiritual, vai para a luta diária, nesse reino, confiando em si mesma, pode ser nocauteada logo. Mas toda pessoa que é crente vai para a luta, confiando em um Deus que lhe colocou ali, que lhe protege, que lhe é fiel, que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que é de misericórdia, de amor, de poder. Quando você vai para confiar em Deus, você já vai vitorioso ou vitoriosa. Qual o segredo? Parar de confiar em si e passar a confiar em Deus. Porque Deus é maravilhoso. Por favor, fique em pé nesse instante. Lucas coloca na tela Filipenses 4, Lucas 12, 13 e 19, por favor. Minha palavra final está nesse texto, que eu quero que você veja comigo. E nesse texto eu vejo para você, escute uma coisa, o apóstolo Paulo agora encarna um pouquinho de cada um de nós, das lutas caseiras, pessoais, espirituais, físicas e materiais. Sei que é passar necessidade e sei que é ter também fartura. A vida muda de cara. Aprendi o segredo de viver contente em tudo, em toda e qualquer situação. Sei ser bem alimentado, mas também sei ficar com fome. Tendo muito, ou passando privação, necessidade. Tudo eu posso, não em mim, mas em quem? Naquele que me fortalece. Se eu passo por tudo, meus limites, é porque Ele é a minha força. Agora, olha que coisa linda, versículo 19 desse mesmo texto. E a minha oração para você, minha bênção final. O meu Deus suprirá todas, diga todas, as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. O que estou dizendo a você é que não tenha medo. Deus está cuidando de você. Deixa Ele fazer, porque Ele faz bem feito. Mas você e eu não estamos sozinhos. Deixa Deus cuidar de você. Ele sabe o que faz. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, temos nossos limites. Só precisamos entender, Senhor, o que está por trás de tudo isso. O que está por trás dos bastidores do palco da nossa vida. Daquele que ninguém vê, mas aquele que importa diante de Ti, Senhor. Nessas guerras espirituais que nós travamos, sem saber que estamos travando às vezes, Senhor. Dos nossos medos, nossas inseguranças, nossos pânicos, nossas incertezas, nossas lágrimas. Ah, Senhor, sabes tudo, Senhor, como por dentro eu sou uma pessoa frágil e carente, Senhor, do Senhor. Como meu mundo interior
foi abalado, Deus, por tantas coisas. Mas, Senhor, uma coisa eu sei, eu e meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Senhor, se alguém aqui está passando no limite da sua dor, que o Senhor tome a mão agora, Senhor, enxuga as lágrimas e vá um passo à frente. Se alguém passa o limite da fé, que o Senhor chegue agora perto e sopre esperança, Senhor, nesse coração. Se há limite da alegria, que o Senhor dê um sorriso novo, Senhor, nos seus lábios.